2 é o texto que eu gostaria de meditar com você nessa noite. Como já falamos no domingo passado, eu quero continuar nele para a gente estudar a história do outro filho. Diz assim o texto, a minha mensagem dessa noite: o filho pródigo, aquele que ficou. Diz assim o texto: Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho, e voltarei para meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu, e cheio de compaixão, correu para o seu filho, e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam o novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado, e começaram a festejar. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: Seu irmão voltou, e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: Olha, todos esses anos eu tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço, e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse seu filho que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai: Meu filho, você está sempre comigo e tudo o que tenho é seu. Mas nós tínhamos que comemorar e alegrar-nos, porque esse seu irmão estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Amém. Vamos orar? Senhor, obrigado, Deus, por esse texto. Que parábola extraordinária, que história maravilhosa e que ensinamento precioso. Nos abençoa, Deus, para que mais uma vez a gente possa entender o significado dela para a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Como eu já disse em outras mensagens, essa parábola, ela está inserida no contexto daquelas parábolas chamadas parábolas dos perdidos. A ovelha que se perdeu, a moeda que foi perdida e o filho que foi embora, não é? Então, lá em Lucas 15, onde a gente encontra essas 3 parábolas, é um dos capítulos certamente mais conhecidos e mais bonitos de toda a Bíblia. Existem alguns estudiosos que acham até que as 3 parábolas, como eu disse domingo passado, são na realidade uma parábola só, ou seja, uma parábola com 3 figuras diferentes. Quando a gente relê essa parábola tão especial, a gente sempre se lembra muito claramente daquele filho mais novo que saiu da sua casa, dilapidou todos os seus bens, por isso ele é pródigo, né? E aí depois ele volta todo arrebentado, e aí o pai o recebeu com aquele seu amor incondicional, de braços abertos, naquele retorno extraordinário, mesmo que desnutrido, maltrapilho, né, todo arrebentado, mas ele volta humilhado para sua casa, e o pai o abraça e o acolhe. Facilmente também a gente entende nessa parábola que o pai é a representação de Deus. Está bem claro para nós que vai ao encontro do pródigo, né, o perdido. E esse pai que encontra o perdido é uma cena clássica para nós na vida cristã, quando entendemos que todos nós estávamos perdidos. E um dia Jesus cruzou o nosso caminho, não é?
Mas na maioria das vezes a gente se esquece do outro filho, aquele que ficou. E quando a gente se lembra dele, rapidamente a gente associa esse filho aos fariseus, aos mestres da lei, sem que a gente se lembre que nós somos os religiosos do nosso tempo. Então, a parábola do filho pródigo é belíssima, porque ela traz aqui para a gente um ensinamento sem fronteiras. É uma parábola que tem um alcance ilimitado. Ela atinge tanto o salvo quanto o perdido, tanto o crente quanto o descrente. Não é? Ela confronta tanto ao cristão quanto ao religioso. Então eu queria mostrar para você primeiro isso aí, o contexto dessa parábola. Onde essa parábola está inserida? Bom, Jesus falou essa parábola contra os fariseus e contra os escribas, porque esses homens, eles viam os publicanos como pessoas vendidas e contra a sociedade, e depois todos os demais pecadores, eles viam como pecadores, não é? Parece meio estranho o que eu estou dizendo, mas a gente já falou sobre isso, que para eles os publicanos era uma qualidade de pecador diferenciada, não é? Tem o pecador standard e tem o pecador luxo, né? Então o standard é o pecador comum, mas o luxo é o publicano. Esse para eles era terrível, porque esse jogava em favor de Roma, não é? Que era o grande algoz de Israel. E esses homens, eles classificavam, portanto, as pessoas como pecadores, porque eles achavam que as pessoas jamais poderiam ter o acesso ao nível de religiosidade que eles pregavam. Não que eles viviam, porque eles não viviam, mas que eles pregavam. O famoso, faz o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Então eles chegaram a um ponto em que a religião se tornou a prisão desses homens, e a religião se sobrepôs ao próprio Deus, e o objetivo de Deus, que é salvar as pessoas, ainda que através da lei, na ótica judaica. Então Deus, ele tem os seus caminhos para alcançar o coração das pessoas. Os judeus não estavam entendendo isso, os religiosos, os líderes religiosos, principalmente. Então, quando Jesus conta essa parábola, cada pessoa, cada parte que a ouve, vai se identificando com ela. E aí, querendo ou não, consciente ou inconscientemente, as pessoas vão se encaixando nessa parábola. E aí você ouve e você diz assim, esse sou eu, não é? Então, o filho pródigo, ele retrata aquelas pessoas que, por causa da sua moral e da sua classe social, eram marginalizadas da sociedade. Já o irmão do filho pródigo, esse que a gente fala hoje, o mais velho, ele representa mesmo os judeus, que achavam que a sua autojustificação é que fazia com que eles entrariam deslizando para o céu, né? Como se alguém consegue fazer isso, né? Bom, e o pai era o reflexo do próprio Deus. Então isso é muito claro para todos nós, mas quando a gente tem a confrontação com a parábola, a gente começa a olhar para dentro de nós e perceber aquilo que nós precisamos corrigir em nossa vida. Então eu queria mostrar para você agora um pouco sobre o conteúdo dessa parábola, o que está dentro dessa parábola. Quando Jesus contou a parábola, ele até poderia ter terminado na frase que ele diz lá, e começaram a festejar, quando aquele pródigo chegou. Seria um final bem feliz, né? Ficaria bem legal terminar a parábola aqui. Mas no início da história, lá ainda no primeiro versículo, quando Jesus começa a contar a parábola, ele diz assim, um homem tinha 2 filhos. Então a história estaria incompleta se não houvesse uma referência ao filho mais velho, aquele que é chamado de filho mais velho na parábola. A primeira parte fala do mais novo, aquele que saiu de casa. Mas existe um outro filho, e Jesus vai falar alguma coisa sobre ele também. A história contada por Jesus, que está relatada a partir do versículo 25, o filho mais velho, que estava no campo e quando retornava viu e ouviu aquela festa dentro de casa, cheio de música e dança, criou um grande clima, né? Criou um climão em toda aquela situação. Então, é interessante na história que quando ele chega e ele ouve a música, né? Quando a gente vai chegando numa festa, ao longe a gente já começa a ouvir a música, né? Aquele som, aquele barulho lá no fundo acontecendo, né? Ele nem ousou entrar. Então ele perguntou para um empregado o que é que estava acontecendo,
E aí ele recebe aquela informação surpreendente de que o irmão mais novo havia retornado para casa. Eu fico pensando na cabeça desse cara, ele pensando e vendo o seu pai todo dia sofrendo ali, e ele conversando com o pai. Não está na parábola, mas a gente pode imaginar assim, né? Tipo, pai, é assim mesmo, fica tranquilo, dorme, né? Toma um remedinho aí para dormir, né? Faz um chazinho aí, né? E aí descansa a sua cabeça um pouco, né? O senhor fica nessa varanda o tempo todo, e de repente um dia, do nada, aquele filho chega suado do trabalho, cansado do seu dever diário, e recebe a notícia bombástica: o seu irmão voltou. E aí o filho mais velho, ele não conseguia entender como que o pai poderia ficar feliz com a volta daquele sujeito irresponsável. Porque de longe a parábola conta que ele já ouviu o som da música rolando, raio laser para todo lado. Não tinha essa aí, brincadeira, não é? O que mais deixava indignado é que nunca havia sido dado uma festa nos retornos dele, do seu dedicado trabalho diário. Nunca o pai fez assim: pare tudo agora, porque o meu filho trabalhador está chegando, quero que todo mundo fique em pé e aplauda esse meu filho. Nunca sequer nem isso aconteceu, enquanto que aquele ingrato que saiu de casa e acabou com toda a grana dele, recebe um banquete, e o pior, à custa do pai. Ele gastou toda a sua herança, e o pai ainda mete dinheiro para fazer uma festa para esse responsável. Claro, aquele filho mais velho emburrou. Ele bateu o pé e não quis entrar. Ele literalmente travou a porta da casa, e aí ele levantou um muro enorme entre ele e o seu pai. E aí é interessante que a parábola conta que o pai que tinha saído ao encontro de um filho, sai outra vez para encontrar agora o outro filho. E aí ele recebeu os dois filhos da mesma forma. Só que aquele filho mais velho não queria tratamento igual. Na verdade, no modo de enxergar as coisas, ele merecia mais. Então, a fala dele deixa isso muito claro para todos nós. O pai até quis argumentar com ele, mas a indignação dele era muito grande para ele poder dar ouvidos. Ele estava muito indignado. Ele disse que ele estava ali há tantos anos e nunca o pai tinha dado para ele sequer um mísero cabrito para que ele festejasse com os seus amigos, não é? Enquanto para aquele filho ingrato ele manda assar um bezerro cevado. E não dá aquela sensação de que aquele bezerro já estava sendo reservado para aquele dia? Vai engordando ele aí, porque o meu filho vai voltar. E quando ele voltar é aquele ali, não é? Eu tenho um amigo que ele tem um terreno assim bem grande, e ele tem umas criações lá, né? O João Paulo, gente boa demais. De vez em quando a gente se encontra. E aí a gente cantou muito juntos, né? E aí a gente se encontra, começa a cantar e tal. E ele mora numa espécie de uma chácara, a casa dele. Ele tem galinha, né? E aí ele tem porco, ele tem 2 porcos. Ele falou que um chama torresmo e o outro chama pororoca. Isso é maldade, né, gente? É maldade, eu acho maldade. Mas o fato é que Mas o fato é que aquele pai tinha separado aquele novilho para aquele filho. É igual aquele que é engordado pro Natal, sabe como que é? O pai esperava ansiosamente pelo retorno daquele filho. Bom, as palavras daquele filho mais velho agora eram tão duras e tão amargas mesmo, que ele não se dirige ao pai como pai. Ele não fala assim em nenhum momento. E nem ao irmão ele se refere como irmão. Ele diz assim para o pai: esse teu filho. É assim que ele fala, é só você ler lá no texto novamente. Então, através daquelas palavras, aquele filho ele se distanciava do pai da mesma forma que o pródigo havia se distanciado dali para outra região. Bom, a gente já entende aqui que o problema começa no coração do homem. Talvez a distância geográfica não é o caso. Então, o primeiro quis deixar o lar, e o segundo nem mesmo queria entrar nele. Não é interessante a gente pensar sobre isso? Como que a gente aplica essa parábola na nossa vida? Eu queria pensar então com você agora, de que maneira a gente pode colocar essa parábola na nossa vida. O ensino de Jesus foi de fato revolucionário. A forma de Jesus interpretar a lei, as práticas judaicas, era muito diferente daquilo que os fariseus e os escribas vinham pregando por tanto tempo. Aliás, a didática do ensino de Jesus é impressionante, não é? As suas parábolas são fabulosas. Jesus é um homem contemporâneo, né? Eu acho engraçado porque às vezes a gente se prende em coisas do passado, antigamente, né?
é? E Jesus usava o quê? As coisas do seu dia a dia. Daquele tempo, ele não usava as coisas de antigamente. A única coisa de antigamente que Jesus usava, sabe o que era? As Escrituras. Porque ele citava, você leu nas Escrituras, assim diz as Escrituras. Que é exatamente o que nós temos que fazer. A palavra de Deus diz. Mas o método, a aplicação de Jesus era totalmente contemporânea, não é? As parábolas era a sua maneira de ensinar, uma das suas principais maneiras. E ainda usava as coisas do dia a dia para facilitar o entendimento das pessoas. Pois bem, a história conta que o filho mais velho ficou indignado com aquela festa que estava sendo dada para o seu irmão. E aí ele se fechou nas suas próprias convicções pessoais, e aí ele discutiu com o seu pai sem dar ouvidos aos motivos que ele estava dando ali para festejar o retorno do filho pródigo. Interessante isso, não é? Jesus ensinou aqui nas entrelinhas qual é o real motivo da amargura do filho mais velho. E não tem como a gente não observar isso, e como isso muitas vezes está relacionado com a minha forma de viver, com a sua forma de viver. Então eu quero mostrar algumas coisas aqui, algumas aplicações, para que a gente possa entender o que Jesus estava querendo dizer naquela parábola para os seus ouvintes e certamente para nós aqui hoje também. Primeira coisa é que a mágoa contra Deus pode estar relacionada ao tipo de teologia que você segue. Então, a parábola conta que ele estava no campo trabalhando, não é isso? O filho mais velho. E ele era um homem ocupado, um jovem ocupado e preocupado com os seus projetos, com os programas, com os compromissos, com a agenda, que ele não tinha tempo para celebrar. Então, não é à toa que na declaração ao pai ele diz assim: olha, todos esses anos eu tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Trabalhado como um escravo e nunca desobedeci. Que duas falas interessantes, não é? Certamente isso tem muito a ver com o tipo de vida cristã / religiosa que a gente tem visto acontecer muito também nos nossos dias. Esse rapaz, ele disse para o pai dele que ele tinha trabalhado tantos anos e nunca tinha sequer faltado aos seus compromissos um dia. Sabe onde é que está o problema dele? É aí mesmo que está o problema dele. Ele se achava certinho demais. O jeito de viver dele denunciava e ao mesmo tempo o aprisionava. Na mesma medida que essa maneira de viver denuncia o tipo de pessoa que ele é, um religioso, também faz com que ele se sinta prisioneiro de uma regra, de uma religiosidade. Ele mesmo se conceitua como escravo e não como filho. Quem disse que ele é escravo? Ele mesmo é que diz: eu trabalhei como um escravo. Ele se compara a um escravo no seu trabalho. Interessante isso, não é? Porque ele tinha feito tudo perfeitamente, ele cumpriu fielmente todas as regras, e ele reclama para o pai que o pai nunca o recompensou. Então era isso? Era isso que você queria? Então, quando aquele filho mau retorna, o pai fica todo histérico na cabeça dele, não é? E dá um banquete. Então, do ponto de vista dele, isso não é justo. Então, se a gente tentar condensar as palavras do filho mais velho em uma frase, talvez a frase dele seja essa: isso não é justo. Você consegue imaginar o semblante daquele pai quando ele percebe que o filho todo o tempo estava com ele? Será que estava em casa? Será que estava na igreja? E ele nunca tinha conseguido entender o coração daquele pai. Todo o tempo ele estava perto do pai e ele nunca tinha entendido o coração do pai. Então é por isso que ele diz para o filho que ele não estava entendendo o verdadeiro sentido das coisas. No versículo 31 ele diz assim: tudo que é meu é seu. Ou seja, tudo que era do pai era dele também. Tudo que tem nessa casa é seu. Então isso deve ensinar para a gente que Deus não está nos chamando para fazer coisas para Ele. Deus nos chama para caminhar com Ele. Então, infelizmente, muitos acham que servir a Jesus é fazer coisas para Jesus. Não é exatamente isso. Na verdade, o pensamento deve ser o inverso. Nós fazemos coisas para Jesus
porque nós temos o prazer de caminhar com Jesus e desfrutar da sua presença. Isso muda totalmente o cenário. Então, mas as coisas que fazemos para Jesus só são importantes quando elas são resultados de uma vida de relacionamento com Ele. Porque senão é só suor. Porque senão é só trabalho. E nós não vamos chegar a lugar algum com isso. Talvez seja por isso que tantas pessoas não têm mais prazer em servir a Jesus e estejam indo à igreja porque colocaram isso já no piloto automático das suas vidas. Então eu vou à igreja porque eu tenho que ir todo domingo. Então colocou no piloto automático. Já deixou de ser uma caminhada com Cristo, uma experiência com o Senhor. Eu acredito que nós precisamos dar um novo significado ao tipo de vida cristã e religiosa que nós temos vivido. Talvez essa parábola também exista para nos redirecionar, para colocar a gente no foco novamente. Será que a vida cristã que eu estou levando é a vida cristã que de fato Deus gostaria que eu levasse? Será que eu não estou trabalhando demais e vivendo de menos? Ou será que eu nem estou fazendo absolutamente mais nada? Absolutamente mais nada. Apenas sou um cristão nominal. Porque de vez em quando eu vou à igreja e eventualmente dou alguma contribuição financeira, como se você estivesse pagando a mensalidade do clube. Percebe? Às vezes nós caímos nisso. Então a gente precisa pensar. Não se engane. Se você não tem tempo e nem prazer de servir a Jesus, se a igreja, a fé, os ensinamentos bíblicos, a vida devocional se tornaram coisas secundárias para você, acredite, isso também pode ser fruto de uma vida totalmente desinteressada de andar perto do Pai. Que Deus livre você, que Deus nos livre de viver uma vida cristã assim, amém? A segunda coisa que eu queria partilhar com você aqui como uma aplicação para nós, é de que a religião pode conduzir a uma visão limitada daquilo que Deus deseja fazer na vida de alguém. Veja que o filho mais velho, ele reclamou sem nenhuma razão de ser, que o pai tinha negado a ele ao longo da vida algo que ele nunca nem precisaria ter pedido. Simplesmente porque tudo que havia na casa do pai era dele também. Um filho não precisa perguntar para o pai assim, viu, eu posso comer isso aqui que está na geladeira, ou para a mãe? Ele não, só se ele estiver comendo demais, não deixar para o irmão dele, né? Mas assim, não precisa, não é? Você é a sua casa, você mora aqui também, né? Você faz parte dessa família. Tudo que há aqui é seu também. Então ele diz no versículo 29, tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Sabe o que acontece aqui? É que a religião cegou o entendimento daquele rapaz, ao ponto dele não enxergar que o pai tinha muito mais e melhores coisas para dar a ele. Interessante, ele pensava num cabrito, enquanto o pai tinha uma fazenda inteira à disposição dele. Por que que ele não podia festejar com seus amigos também matando e assando um bezerro cevado? Por que ele não podia? Ele nunca perguntou nada, e ele não precisava nem perguntar. Era como se o pai estivesse dizendo para ele assim, quando foi que eu te neguei alguma peça de picanha? Convida os seus amigos, asse quantas você quiser, chame quem você quiser, faça uma grande festa. Eu nunca disse para você que você não poderia fazer isso. E é impressionante a gente pensar que aquele jovem nunca comeu sequer um cabrito, quando tudo era dele. Porque ele diz, você nunca me deu nem mesmo um cabrito. Ele não comeu nenhum cabrito se ele tinha uma fazenda inteira à sua disposição. Você percebe isso? Ele viveu uma vida sem alegria. Ele viveu uma vida sem prazer. Ele viveu uma vida sem festa. Na verdade, o problema dele, sabe qual era mesmo? O problema do pródigo, o problema do filho mais velho era falta de propósito. Então, a sua vida era uma vida sem propósito, uma vida sem graça. Para muitas pessoas, a vida cristã, sabe o que ela significa? Uma tradição pesada, um legalismo que escraviza e que esgota. A igreja do não pode, a igreja da disciplina, a igreja do castigo, a igreja da caça às bruxas. Sabe como é? Como na era medieval, você coloca as pessoas aqui no paredão e você conta até 3 e a igreja atira nas pessoas que estão aqui no palco. Então, muitas igrejas estão vivendo isso. Eu não estou dizendo que a gente alivia o pecado. Não é isso.
Não é disso que nós estamos falando. O que nós estamos falando é que a religiosidade escraviza, que nós nos tornamos escravos de um medo, e o medo se chama religião. Interessante isso, não é? A religião em si não é ruim, ela é uma ferramenta para que a gente possa, por meio dela, nos achegarmos a Deus, no sentido de aprendermos por meio de alguns métodos que ela nos orienta. Vamos dizer assim, por um sistema disciplinar. Mas nós não podemos ser aprisionados por ela. Não é ela que dita a regra. Um dia alguém lá atrás disse que tinha que ser assim, e aí nós começamos a fazer assim. E passaram 50, 100 anos, e nós continuamos a fazer assim, porque um dia alguém disse que era para fazer assim. E aí nós perdemos, não é, o time da coisa, perdemos a leitura da coisa. Então é interessante a gente pensar, porque essa era a mentalidade dele. E aí o maior problema é porque nós pode acontecer conosco exatamente o que está escrito ali. A religião pode conduzir a uma visão limitada daquilo que Deus deseja fazer na vida de alguém. Interessante. É impressionante pensar que aquele jovem nunca comeu um cabrito quando tudo era dele. E ele viveu essa vida tão triste. Então, a religião, ela pode criar esse nível de aprisionamento. Então, um mero conjunto de regras a ser seguido. Isso não é vida cristã. O nome disso é religião. A proposta de Deus por meio do seu Filho Jesus é evangelho, não religiosidade. Evangelho. O que é o evangelho? O evangelho é Jesus. E o que é Jesus? Jesus é a salvação. Todas as pessoas que reconhecerem-se pecadoras e humilharem-se diante de Jesus, Jesus as resgata e as torna seus filhos. Isso é o evangelho e nada mais. Às vezes o tipo de teologia que se segue limita a visão daquilo que Deus quer fazer na vida de uma pessoa. Muito cuidado com isso. Então saiba que Deus quer dar a você muito mais do que possa imaginar. Pastores não mandam em pessoas. Pastores não mandam em pessoas. Pastores não têm autoridade, muito menos poder para mandar em pessoas. Líderes ministeriais, diáconos, sejam quem forem, não mandam em pessoas. Não mandamos. Nós somos pessoas, instrumentos usados por Deus para, por meio do ensino da palavra, a exortar, disciplinar com amor, orientar, trabalhar, discipular. Esse é o nosso trabalho por meio da palavra de Deus. Então, muito cuidado. Se você participa de uma comunidade, de uma igreja, onde você, por exemplo, tem medo do pastor, então saia dessa comunidade. Essa igreja não serve para você. Aliás, essa igreja não deveria servir para ninguém. Porque os líderes não estão ali para fazer isso. Os líderes estão lá, os pastores estão lá para apacentar as suas ovelhas. E não para subjugá-las e roubarem a sua lã. Então, às vezes, o tipo de teologia que nós seguimos limita a visão daquilo que Deus quer fazer em nossa vida. Deixa que Deus trabalhe na sua vida. Deixa-se ser instrumento usado pelo Senhor. Abençoe vidas. A terceira coisa que eu queria falar para você aqui é: Deus não nos ama por aquilo que fazemos, mas por quem nós somos. Isso aqui é muito bonito. O problema daquele filho é que ele não se enxergava como um escravo. Desculpa, ele se enxergava como um escravo e não como um filho. Ele olhava para si e se via como um escravo, porque ele trabalhava muito, ele fazia muita coisa, ele cumpria horário. Então ele se via como escravo e não como filho. Ele achava que o pai estava mais interessado naquilo que ele fazia e menos naquilo que ele era. Ou seja, um filho amado. É isso que ele era. A gente vê isso claramente na fala do pai. Olha, todos esses anos eu tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às suas ordens. Eu acho muito legal esse texto, porque ele fala como um escravo e nunca desobedeci às ordens, né? Tipo, você é tão perfeito assim, nunca errou, nunca atrasou um dia, nunca faltou, fez tudo certinho, jamais errou. Incrível, né? Que extraordinário, parabéns, né? Eu acho que não é o caso aqui, né? Todo mundo aqui já deve ter errado no trabalho, feito alguma coisa, alguém já deu alguma mancada, né? Por vezes eu tenho que falar assim, gente, desculpa, hein? Foi mal, não é esse o caminho, né? Vamos fazer de outro jeito, não é? Então, todos nós, né? Mas esse rapaz aqui,
Disse que nunca desobedeceu às ordens do pai. Observe como essa declaração de ser um homem trabalhador, um homem esforçado, não foi contestada pelo pai. Porque ele era mesmo. Ele era um filho trabalhador. Interessante isso, não é? Ele sabia lidar com as posses do pai. Com certeza ele produzia e com isso trazia mais rendimento. O pai era orgulhoso dele. Estava feliz com o seu trabalho também. Mas o pai o amava porque ele era filho e não porque ele fazia esse montão de coisas. Mas apesar dessas qualidades que realmente diferenciavam esse filho do filho mais novo, parece que ele deixou transparecer aqui um espírito que não soube se deleitar nessa extensão do amor do seu pai. Ele não conseguiu encarar com um coração leve esse retorno do seu irmão para casa. Esse irmão que estava infeliz também e que carecia de tanta misericórdia, não é? Interessante a gente pensar sobre isso, porque nós que somos pais temos os nossos filhos e muitas vezes eles nos magoam também, muitas vezes eles nos entristecem por respostas que não gostamos de ouvir, por atitudes rebeldes que às vezes eles tomam, por coisas que eles fazem e ficamos sabendo só depois. Mas todas essas situações, embora entristeçam o nosso coração de pai ou de mãe, não faz com que nós digamos assim: hoje você vai ficar sem comer. Aliás, amanhã também. Aliás, essa semana você não vai comer para você aprender, não é? Ou não vou pagar a sua escola. Ou agora você vai a pé para a escola e não vou te levar mais. Ou não vou mais comprar uma roupa sequer para você nos próximos 8 anos, não é? Nenhum pai faz isso. Fora de casa, está expulso porque você desobedeceu. Pais não fazem isso. Pais que amam não fazem isso, apesar de se decepcionarem muitas e muitas vezes com os seus filhos. Por que os pais não fazem isso? Porque eles amam e sabem que os seus filhos erram. Não estão esperando perfeição, estão esperando reciprocidade. Interessante, a gente aprende aqui que Deus não nos ama pelo que fazemos, portanto, e sim por quem somos. Então isso significa que por mais importantes que sejam a obediência e a dedicação, essas não são as únicas provas de caráter que alguém possa apresentar. Não são. Jesus ele ensinou que os 2 maiores mandamentos, quais são? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Nisso se resume tudo. É por isso que nós estamos aqui. Por isso que nós devemos amar a Jesus e servir as pessoas. Amar ao Senhor sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. É interessante porque o irmão mais velho quebrou os 2. Ele não amou a Deus, que é representado na parábola pela figura do seu pai, e ele também não amou o próximo, que é representado na parábola pela figura do seu irmão. E aí, pensando assim, é provável que esse filho estava ainda, e aí é muito curioso a gente dizer isso, mais perdido do que o outro. Porque o outro, em algum momento, ele caiu em si. E ele falou: por que eu estou passando por esse sofrimento? Na casa do meu pai tem abundância. Que bobagem que eu fiz. Eu vou me levantar. E essa palavra é fantástica, né? Levantar é atitude, né? Eu vou me levantar e vou voltar para o meu pai. E ele no caminho já bola o seu discurso: pai, eu pequei contra o céu perante ti, não sou mais digno de ser chamado seu filho, trata-me como um dos seus empregados. Ele chega com a fala pronta. O que significa isso? Arrependimento. Reconhecimento do seu erro. O que está acontecendo aqui com esse filho mais velho? Ele não entendeu nada. Ele acha que porque ele faz um montão de coisas, ele está muito melhor que o seu irmão. Mas tem mais um ensinamento que eu queria partilhar com vocês aqui. É de que cada filho é muito importante para Deus. Deus se agrada de cada um dos seus filhos e os ama individualmente. O Senhor nos conhece. Acho lindo esse texto que a Bíblia diz que o Senhor nos conhece pelo nome. Ele chama, né, cada estrela pelo nome. Então isso é direcionado ao amor de Deus por cada um de nós. Deus conhece a sua vida por inteiro. Ele conhece você e te chama pelo nome. Ele diz que ele é o bom pastor e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. As ovelhas ouvem a voz do pastor. Ele as conhece e as chama pelo nome. Isso é maravilhoso. Veja como na parábola o pai dividiu tudo entre o filho mais velho e o filho mais novo. Já pensou nisso? A história mostra que aquele filho mais velho se esforçava para conquistar o que já era dele. Interessante isso, né? Ele não entendia nada sobre a graça que movia o coração do seu pai.
Ele achava o pai injusto naquele momento. E ele estava se sentindo preterido, né? Porque em relação ao seu irmão mais novo que havia chegado e agora recebido aquela super festa. Mas a gente deve se lembrar que logo no início da história, Jesus contou assim, olha, um pai tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai, pai, eu quero a minha parte da herança. Agora escute essa parte que talvez passa batido na nossa mente. Assim ele repartiu a sua propriedade entre eles. Entre eles quem? Entre os 2 filhos. Você está vendo? Eu não sei se você reparou, mas o texto diz que o pai dividiu a herança entre os 2. Interessante que a lei de Moisés, lá em Deuteronômio 21, dizia que em alguns casos o filho primogênito, ele recebia uma porção dobrada da herança em relação aos demais irmãos. Se na mente de Jesus, na transmissão de Jesus, e também na mentalidade dos seus ouvintes, especialmente os religiosos, eles conseguiram buscar a lei, eles iam pensar exatamente isso. Opa, mas o mais velho, ele teria inclusive muito mais ainda do que o mais novo, se eles tivessem uma leitura da lei ainda que fosse na sua mente, não é? Quando eu escrever o meu livro, eu devo aprofundar um pouco nessa parte aqui, tá bom? Então, os direitos haviam sido concedidos na medida da lei, tanto para o filho mais novo, quanto para o filho mais velho. Isso é muito interessante. Mas o problema é que o filho mais velho tinha transformado a sua vida numa religião. E aí a ira no seu coração era, na verdade, fruto do estilo de vida que ele escolheu viver. Interessante aqui, porque como ele se considerava uma pessoa virtuosa, sabe qual era o seu pior defeito? Orgulho. Esse é o pior defeito do mais velho. Alguém escreveu algo interessante sobre isso, assim, olha, enfim, tão preocupado em acusar o pecado de seu irmão, que não lhe sobra tempo para cultuar livremente na presença de Deus. Isso lembra as histórias de outros irmãos na Bíblia. Caim, que estava tão preocupado com a oferta do seu irmão Abel, que se esqueceu de oferecer o melhor para Deus. Isso me lembra também Esaú, que estava tão angustiado com a sua fome física, que trocou a bênção divina da primogenitura por um prato de sopa de lentilhas, feito por um irmão astucioso, chamado Jacó. Então, cada filho é importante para Deus, e para cada um existe um propósito. Deus tem um propósito para você. Deus tem um propósito para mim. O meu é meu. Não se meta no meu propósito. Deus tem um propósito para você. E Ele quer usar a sua vida. É por isso que Deus nos dá, portanto, dons e talentos. Para que a gente use isso para a sua glória, para a glória dEle. Tudo que a gente recebe do Pai por herança, a gente recebe não porque somos bons, mas é por causa da graça de Cristo derramada sobre nós. Por que eu sou pastor? Porque eu sou melhor do que vocês? É porque a graça de Cristo se derramou sobre mim, e Ele me escolheu dentre tantos, com certeza, muito melhores do que eu. Mas Deus me escolheu para este propósito. E Deus escolheu cada um de nós, cada um de vocês, para um propósito específico, para servi-lo e para que a glória seja dada ao Senhor. Então não é o quanto nós temos ou o quanto recebemos, mas é a postura do nosso coração. E consequentemente as nossas atitudes que vão determinar como nós iremos tocar o coração de Deus. Se aquele filho mais velho tivesse uma postura diferente, o coração do seu pai haveria se derretido imediatamente por ele, assim como se derreteu pelo filho que veio à distância. Um outro ensinamento que eu gostaria de dizer para você aqui nessa noite é que não importa o que aconteça, Deus sempre virá ao nosso encontro. Então, da mesma forma que o pai saiu ao encontro do filho pródigo, ele também saiu ao encontro do filho mais velho. E aquele pai, ele não tinha meios para avisar o filho mais velho, ele não tinha como mandar uma mensagem por WhatsApp para ele, para dizer que o irmão dele estava vindo. Quando que o filho ia saber? No final do dia, quando ele chegasse e ele ia ver a festa acontecendo. O pai estava tão ansioso pela chegada do seu irmão, que não esperou, ele disse, depressa, troquem a roupa dele, coloquem um anel no dedo dele, uma sandália nos pés, mata o novilho gordo, assa o churrasco, chama a galera e vamos fazer aquela festona sem hora para acabar, porque o meu filho estava morto e reviveu. Ele não queria perder mais tempo. A ansiedade do coração daquele pai, o desejo de reencontrar o seu filho vivo,
era tão grande que ele não teve como esperar o mais velho chegar. Ele só esperava que o mais velho chegasse, entrasse na festa e se alegrasse com eles. Mas o filho mais velho, como está ali no versículo 28, encheu-se de ira e não quis entrar. Então o seu pai saiu e insistiu com ele. Então, da mesma forma que o pai aguardou à porta da casa o retorno do pródigo, ele também aguardou o retorno do filho mais velho. E quando ele viu esse filho, ele, assim como fez com o filho mais moço, ele também saiu ao encontro do mais velho. Não é interessante pensar nisso? Que o pai aguardava ansiosamente o filho pródigo, e quando ele vem, o pai corre na direção dele. Mas quando esse chega e conversa com o empregado, o pai vem na direção desse também, porque o pai também aguardava ansiosamente a chegada desse filho do trabalho. Certo escritor disse que ambos os filhos estavam, na verdade, eram pródigos. Ele diz, porque ambos estavam perdidos. Ele diz, um estava perdido na rua, pela ruína que o pecado e a injustiça causaram em sua vida. E o outro estava perdido dentro de casa, em meio à justiça própria que o cegava e endurecia o seu coração. Interessante a gente pensar sobre isso, porque em nossas perdições, não há em nós nada que possa nos salvar. Nossa parte é apenas reconhecer o nosso estado de miserabilidade. É isso que a gente tem que fazer. Se há algum esforço que eu e você devamos praticar, é esse: reconhecer a nossa miséria, reconhecer o nosso pecado. Aconteça o que acontecer, saiba, não importa onde você estiver, como você estiver, se você estiver tão longe como estava o pródigo, se você estiver tão arrebentado como ele estava, pelas coisas desse mundo, pelas pancadas que o mundo está dando em você, Deus está ansioso pelo seu retorno. Mas talvez você está perdido dentro de casa, no contexto da igreja, da religião, da vida que chamamos de cristã. Deus também quer alcançar você, da mesma maneira, e Ele está desejoso de abraçá-lo, ainda que você esteja aqui tão pertinho. Eu quero concluir agora falando algumas coisas a vocês aqui. Então a minha pergunta agora a você é: quem é o filho mais velho? Na semana passada a gente falou sobre quem é o pródigo. E eu queria falar com você agora sobre quem é o mais velho. Então me escute. Com certeza o mais velho representava os fariseus, os mestres da lei que não se conformavam com o interesse absurdo de Jesus por esses pecadores sujos. Como é que um homem pode se associar a esse tipo de gente? A indignação desses homens, a religiosidade fazia com que eles pensassem assim. Com certeza eles eram o filho mais velho. Mas com certeza também o filho mais velho representava aqueles que, nos primeiros dias da igreja primitiva, olharam com desconfiança essa admissão dos não-judeus à fé cristã, sendo inclusive o próprio apóstolo Paulo, num primeiro momento, uma das principais vítimas da discriminação. Porque quando Paulo entregou-se a Jesus como um perseguidor do evangelho que era, as pessoas o temeram. Paulo tinha um contato com os estrangeiros, muito próximo, embora fosse fariseu também. E aí depois, quando ele entrega a sua vida a Jesus, aquele encontro pessoal, e aí então quando ele começa a sua obra missionária, Paulo é chamado para ser o missionário aos gentios, os não-judeus. E a igreja se retrai, porque eles têm dificuldade em aceitar não-judeus no seio da igreja. Eles também eram filhos mais velhos, presos à cultura religiosa. Mas com certeza também o filho mais velho representa hoje aquelas pessoas que acham que são crentes mais experientes e não precisam mais ser achados por Deus, ou ainda que acreditam que não necessitam mais da exortação que vem de um púlpito, que já ouviram e já sabem de tudo, aqueles crentes que preferem permanecer na sua zona de conforto e não acolher os perdidos para o seio da comunidade cristã, e entender também a necessidade de uma igreja contextualizada, ou seja, uma igreja para um tempo como este. Os que agem assim, invariavelmente, pode acreditar, também são o filho mais velho. Eu acho interessante porque muitas vezes nós somos resistentes, e eu me incluo nisso, porque eu também estou na igreja desde que eu nasci. E aí nós temos filhos, não é? E aí quando os nossos filhos nascem, eles mudam o nosso pensamento, porque o nosso maior desejo é ver os nossos filhos com Jesus, em Jesus,
não é? E às vezes, aquelas coisas que nós dizíamos, eu acho isso um absurdo. Então, mas aí quando ele vê o seu filho ali, também fazendo aquelas coisas que não são um absurdo, então ele fica feliz, porque graças a Deus meu filho está servindo a Jesus. Precisou de um filho para poder fazer a virada da nossa chave. Precisou de um adolescente, às vezes muito louco, não é? Para que ele possa virar a sua chave e dizer o seguinte, poxa, claro, preciso abrir a minha visão por causa do meu filho, desse tempo que nós estamos vivendo. Eu não quero que meu filho se perca. Que tal se eu puder abrir um pouco mais a minha mente, a minha cabeça, para entender que Jesus Cristo continua sendo o mesmo ontem, hoje e para sempre, mas os nossos métodos, a forma como devemos aplicar isso aqui, precisa ser diferente para o tempo que nós estamos vivendo. Então, com certeza também representa hoje aqueles que têm vivido uma vida cristã religiosa fria e sem significado algum, sem o compromisso mínimo, nem mesmo com a sua igreja local, nas coisas mínimas. Por exemplo, a frequência aos cultos, envolvimento em ministérios, ou seja o que for, participação, acreditando que vão prevalecer quando vier um dia mau sobre as suas vidas e as suas famílias. Uma vez meu irmão pregando, ele falando sobre o Apocalipse, ele falou o seguinte, como pessoas resistirão à tribulação, se é que a coisa vai acontecer nessa ordem que muitas pessoas creem, como resistirão à tribulação se elas não conseguem sequer manter a frequência nos cultos da sua igreja? Quando vier uma grande tribulação, elas não vão resistir, elas não conseguem nem no pouco, quanto mais no muito. Talvez nós estejamos olhando para dentro das nossas igrejas e observando que existem muitos irmãos cometendo pecados, e ao invés de orarmos por eles, ao invés de exortarmos essas pessoas, confrontarmos sobre o risco que essas pessoas estão correndo por causa dos seus pecados, apenas condenamos os seus erros como se nunca nós cometêssemos erros algum. Ou ainda o contrário disso, passamos a mão sobre as suas cabeças numa atitude de absoluta falta de amor cristão. Enfim, quando nós agimos assim, nós também somos o filho mais velho. Talvez a gente esteja condenando a atitude de alguns líderes da igreja por presenciarem pessoas em pecado e achamos que o tratamento que é dado para essas pessoas deveria ser mais severo. Enquanto que nós estamos aqui, domingo após domingo, somos constantemente cobrados através da exortação da palavra pregada, e muitas vezes nós achamos isso uma injustiça para conosco. Eu lamento dizer, mas se você age assim, saiba, você também é o filho mais velho. E talvez a gente esteja ainda olhando a prosperidade do ímpio e dizendo assim, isso não é justo. Pode até ser verdade que não seja justo mesmo. Como aquele lá faz um monte de coisa errada e está super bem. E eu aqui, olha, servindo a Jesus com retidão e tal, passando esse perrengue danado na vida. E aí você vai dizer assim, isso não é justo. Pode até ser verdade. Isso não é justo mesmo. Mas não é de justiça que o mundo precisa. O mundo precisa de graça. Então, quando nós agimos assim, infelizmente, nós também somos o filho mais velho. Você percebe como isso aqui nos atinge? Como Jesus dá um aperto em nós nessa parábola? Bom, os versos finais da parábola revelam a graça de Deus em nosso favor. Como é bonito como ela termina. Disse o pai, meu filho, você está sempre comigo. Ele está dizendo isso agora para o mais velho. E tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta desse teu irmão e alegrar-nos porque ele estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Sabe o que o pai está dizendo para ele? Sai dessa religiosidade, filho. Derrube as suas armas. Abra a sua mente. Ame o seu irmão. Participe da festa. Olhe a graça que está sendo derramada e espalhada. É interessante, né, gente? A gente notar na parábola que o filho mais velho era capaz de conversar amigavelmente com o empregado, mas ele não fez o mesmo com o seu pai, e muito menos com o seu irmão, que na parábola nem aparece os dois se falando. Então, se a nossa comunhão com Deus está rompida, a gente não vai conseguir ter comunhão com os nossos irmãos e as nossas irmãs. Talvez esse seja o nosso ensinamento. E da mesma forma, se nós abrigarmos no nosso coração algum rancor contra os outros, também não seremos capazes de ter comunhão com Deus.
Então a gente precisa vencer isso. Às vezes a gente fica carregando mágoa com as pessoas, contra as pessoas, durante tanto tempo. Talvez não conseguimos perdoar. E eu entendo que existem coisas que são difíceis de perdoar. Coisas muito difíceis. Mas o convite ou o desafio de Jesus é que a gente mude a nossa perspectiva de vida. E o nosso olhar mude. E passe a ser um olhar como o de Cristo. Você percebeu como nessa história todos se alegram, exceto o irmão mais velho? Já pensou nisso? O filho mais novo se alegrou ao voltar e ser recebido pelo seu pai. O pai se alegrou porque ele abraça o filho querido. E ele até prepara uma grande festa para ele. E aí, a reboque, os convidados se alegram porque eles vêm participar dessa festa celebrada pelo retorno daquele filho. Mas o irmão mais velho não quis perdoar o mais novo. E aí, por causa disso, ele não sentiu alegria alguma. Está vendo? O religioso, o rancoroso, o certinho, o que quer tudo organizadinho. Ele não consegue festejar, porque ele está preso na regra. Ele não consegue se abrir um pouco para pensar e refletir um pouco mais. Então ele poderia ter se arrependido, ele poderia ter participado da festa, mas ele se recusou e aí ficou do lado de fora, sofrendo. Infelizmente muitos estão vivendo uma vida cristã assim, se é que a gente pode chamar isso de vida cristã. Muitos cristãos, eles preferem alimentar suas mágoas, os seus ressentimentos, a sua indignação, do que desfrutar da comunhão com Deus e com o seu povo. Você acha que a gente não tem dificuldades aqui? Você acha que eu não tenho decepções na igreja? Eu já cansei de dizer a vocês e falo e sempre direi, espero que um dia isso seja vencido no meu coração. Eu tenho uma relação de amor e ódio com a igreja. Porque eu vivi os melhores momentos da minha vida aqui, e aqui que eu digo na igreja, né? E os piores momentos da minha vida também aconteceram aqui. Mas eu não permito que essas coisas invadam a minha mente a ponto de eu perder a comunhão com os irmãos e a comunhão com Jesus Cristo, que é tudo o que eu preciso. Eu preciso dos irmãos e eu preciso de Cristo em minha vida, a despeito das dificuldades. E se eu me decepcionei com pessoas, é certeza que muitas pessoas se decepcionaram comigo também. E aí, uma vez que essas pessoas não estão dispostas a perdoar, se a gente for por esse caminho, a rever os seus conceitos, então elas preferem fazer o quê? Se afastar, se anular, se omitir, se esconder, disfarçar, acreditando que só eles estão certos no mundo, e aí preferem acusar os pecados dos outros, usando isso como um escudo, para não enxergarem dentro de si as suas próprias falhas. Esse é o grande problema. Mas lembre-se de que as mesmas palavras que o pai havia dito ao filho que partiu, foram ditas ao filho que ficou. Então, as palavras ligam inseparavelmente os irmãos, um ao outro, e ambos ao pai. A igreja é um lugar de recomeços. Então, se você se decepcionou, aqui é o lugar de você vencer a sua decepção. Se você está triste por alguém ou por alguma situação, aqui é o lugar de você vencer isso. Se você se decepcionou com Deus, acredite, Deus entende isso. E Ele quer muito abraçar você e trazer você para perto dEle novamente. Jesus não disse, e aqui é o grande, a pérola dessa parábola. Jesus não disse o que aconteceu depois. O que aconteceu? Ele entrou? Ele não entrou? O que aconteceu? Ninguém sabe. Jesus parou ali. Será que Jesus esqueceu e se embolou na história? Às vezes eu faço isso pregando, mas Jesus não faz isso. Ele parou ali propositadamente. Se ele tivesse mostrado a recusa do filho mais velho de entrar na casa, sabe o que teria acontecido? Ele teria fechado a porta. E aí a história, deixando assim inacabada, sabe o que Jesus está indicando? Que a porta continua aberta. E você quer saber mais? Ela ainda permanece aberta. O convite para entrar continua sendo feito. Então, cabe a cada filho decidir se você vai entrar ou se você vai permanecer emburrado do lado de fora. E eu quero encerrar com palavras de esperança para você, portanto. Existe sim esperança para todos nós que muitas vezes andamos errantes, aprisionados a uma autojustificação enganadora, achando que nós não precisamos mais rever as nossas falhas, que a gente não precisa mais de exortação de Deus na nossa vida, preferindo justificar os nossos erros e as nossas falhas nas outras pessoas. Então, se essa é a sua condição,
Então, abra aí os seus ouvidos e o seu coração para as palavras de Pedro. Esse é o convite de Deus, o convite do nosso Pai, o Senhor, para que eu e você, a gente possa entrar na festa novamente. O Senhor não demora a fazer o que prometeu, como alguns pensam. Pelo contrário, Ele tem paciência com vocês, porque não quer que ninguém seja destruído, mas deseja que todos se arrependam dos seus pecados. Amém? Vamos ficar em pé. Quero orar com você nesse momento. Quero convidar a equipe aqui à frente. A gente vai cantar uma canção. E pense sobre a sua vida. Pense sobre a sua relação com o Senhor. Pense como você tem vivido. Talvez você percebeu que você é mais religioso do que cristão. Você vive mais a religião do que o evangelho. Vou falar como Jesus disse. Você não está longe do reino de Deus, mas você ainda não entrou na festa. Jesus está convidando a gente para entrar nessa festa. Portanto, fica esse desafio a você. Quero convidar você a abrir o seu coração para o Senhor. Dizer: Jesus, eu preciso mudar os meus conceitos. Eu preciso olhar o meu irmão com um olhar de ternura. Eu preciso olhar os perdidos, aqueles que ainda não entregaram a vida a Jesus, como pessoas também amadas e alvo do Senhor. E eu preciso olhar para a minha própria condição e dizer: Pai, eu preciso do Senhor. Porque às vezes eu acho que porque eu sou honesto, porque eu tenho família, porque eu pago as minhas contas em dia, porque eu sou um cara legal, então por causa disso está tudo garantido. Mas eu percebo que não é um conjunto de regras, mas é viver debaixo da graça do Senhor. O Senhor está me chamando para um relacionamento com Ele. Então que você faça essa oração e você desenvolva um relacionamento com o Senhor.